Outra questão de biologia, né, que fala sobre ecologia, principalmente sobre sequestro de carbono. E caiu o COP30, né? COP30 no SSA. Não caiu no Enem, mas caiu no SSA. Vamos lá. O planeta Terra vem experimentando gradativamente aumento da temperatura do ar e do oceano, em decorrência da emissão dos gases do efeito estufa na atmosfera. Correto? Principalmente pela queima de combustível fóssil e pelas mudanças no uso do solo pelas atividades humanas. Então, ele me diz aí as principais causas aí que estão agravando, né, o efeito estufa, o aquecimento global na atmosfera. Preocupada com o impacto no aumento da temperatura no planeta, a ONU criou em 1992 a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que se reúne anualmente com os países signatários para discutir soluções para combater as mudanças climáticas. Esse ano, o Brasil sediou a Conferência das Partes, a chamada COP30, que aconteceu em Belém do Pará, em Belém, né, no Pará, perdão, em pleno bioma amazônico. Uma das soluções apontadas foi a necessidade de reflorestamento dos biomas, que desde 2020 ganhou força com o início da década da restauração. Há diversas medidas que podem diminuir as emissões de gases do efeito estufa, como a diminuição no consumo de derivados de petróleo, os hidrocarbonetos, né? A gente sabe que tem uma grande liberação de dióxido de carbono, mas é o reflorestamento uma das ações que foram mais debatidas no evento, justamente. O reflorestamento, tendo em vista que ele pergunta, né, então, por que o reflorestamento ele auxilia, então, a combater a emissão de gases do efeito estufa? O reflorestamento, ele condiz justamente na intenção de fazer o sequestro de carbono da atmosfera. A gente sabe perfeitamente bem que as árvores, no seu processo natural e habitual, se usufruem da fotossíntese, né, como um processo de remover o dióxido de carbono e transformar em glicose e oxigênio. Então, vamos escrever aqui a reação química que acontece. A gente tem 6 mols de dióxido de carbono, mais aqui 6 mols de água, que aí se transformam em glicose. Lembrando da fórmula estrutural, né? A glicose, ela é um glicídio, ela é um carboidrato, e por ela ser um glicídio, um carboidrato, a fórmula estrutural que ela segue sempre vai ser CnH2nOn. E é muito tranquilo de lembrar, porque muitas vezes caem questões e a gente se esquece, né, da fórmula e tudo mais, da glicose. Então é só lembrar da fórmula estrutural de um glicídio, né, um carboidrato. Aí veja bem, e 6 mols de oxigênio, né? E aí veja bem, a gente tem a transformação, então, do que antes era o CO2, que era o dióxido de carbono, e aí a gente tem também a água, e a partir de um processo, o produto final acaba se transformando na glicose, que é muito necessária para as árvores, né? Inclusive, ela é armazenada, né? Para onde vai a glicose, então? Ela é armazenada na biomassa, tá? E é liberado para a atmosfera novamente o oxigênio, que é ideal para nossa respiração, como a gente já bem sabe, né? Então, por isso que o sequestro de carbono, ele chega a ser tão eficiente, tá? Sequestro de carbono. Tranquilo? E o sequestro de carbono é eficiente mais do que diminuir o consumo de derivados de petróleo, segundo aqui o enunciado, justamente porque é uma condição natural das árvores, né? Então, o reflorestamento seria uma etapa ideal. E a glicose, por sua vez, ela é armazenada na biomassa para outros processos metódicos, né? Para a condução de seivas e para tudo mais, ela é extremamente essencial. E aqui a gente tem o oxigênio que é liberado pela atmosfera. Então, é justamente o que está aqui na letra A, né? As árvores absorvem dióxido de carbono na fotossíntese e o armazenam em sua biomassa. Por que não poderiam ser as outras alternativas? Simples, né? Vamos lá. Primeiro, vamos começar com a alternativa C. A copa das árvores absorve raios
UV, diminuindo a temperatura da atmosfera. Tá erradíssima, né? A copa das árvores que absorvem os raios ultravioletas? Não, né, gente? A gente sabe que lá na estratosfera, principalmente na estratosfera, a gente tem a camada de ozônio, né? Exclusivamente da estratosfera, perdão. Essa camada de ozônio, aqui CO, ela é importantíssima, né? Existe a camada de ozônio naturalmente, ela é essencial. Se não tivesse a camada de ozônio, os raios ultravioletas que chegam iam passar batido pelo planeta e isso ia ter um superaquecimento gigante do planeta, ao ponto muitas vezes de não existir, ao ponto, na verdade, de não existir vida humana aqui no planeta, tá? Ou então condições extremas, né, de sobrevivência. Então, o que acontece? Essa camada de ozônio ajuda a filtrar os raios ultravioletas que chegam na atmosfera, que chegam justamente na estratosfera, tá? Então, essa filtração que acontece na camada de ozônio ajuda a filtrar. Essa filtração, ela é extremamente importante, né? Então, não é a copa das árvores que fazem esse trabalho, tá? O erro tá aqui, a copa das árvores absorvem os raios ultravioletas, diminuindo a temperatura da atmosfera? Não, né? E outra, não tem nada a ver com realmente o intuito geral. Ele me disse que o reflorestamento é uma das ações que foram mais debatidas no evento. O reflorestamento não tem, não tem de fato uma relação com os raios ultravioletas, não diretamente. Então, por isso que não poderia ser a letra C. Letra D. Plantas utilizam gás carbônico para quebrar moléculas de glicose e outros açúcares, liberando oxigênio e água. Vamos lá. Esse enunciado, ele se refere à respiração celular. Prestem bem atenção, porque isso confundiu, na verdade, muitos candidatos. Plantas utilizam gás carbônico para quebrar moléculas de glicose. Não é incorreto. Mas, Vitória, você acabou de desenhar a equação que descreve, então, a produção de glicose e a produção aí de oxigênio. Eu realmente fiz isso. Mas veja bem, as plantas utilizam gás carbônico para realizar fotossíntese, para produzir glicose, não para quebrar. Quem realiza a quebra da glicose é a respiração celular. É a respiração celular que realiza a quebra da glicose. Então, quando a gente tem a respiração celular, é justamente para quebrar a glicose. Quebramos a glicose porque sabemos que a glicose é um fator crucial, é um carboidrato crucial para liberar energia, para a gente realizar nossas funções vitais. Então, ele confundiu, tá? Porque a letra D vai misturar conceitos, tá? Principalmente do CO2, que a planta usa CO2, que é a fase da fotossíntese, beleza? A planta quebra a glicose, mas a quebra de glicose é realizada pela fase da respiração celular, né? Então, aqui é a respiração celular. Ele usa conceitos diferentes para resolver a questão. Não é isso? E outra coisa muito importante, tá? Que descreve o porquê a alternativa D tá errada e tudo mais, incorreta, é que, beleza, liberando oxigênio e água. O oxigênio é liberado na fotossíntese, realmente como um subproduto. Só que vejam bem, de forma geral, ele explicita, né, oxigênio e água. Então, é necessariamente o oxigênio que é liberado, tá, na fotossíntese. E outra coisa, a planta quebra a glicose, que é eu já disse, né, a fase da respiração celular, então a gente já poderia matar a questão por aí. Beleza? Então, ela tenta descrever o processo que combate o aquecimento, que é a fotossíntese, usando basicamente a terminologia, a função incorreta de quebrar a glicose. Quebrar a glicose não se refere a isso. Se refere à etapa de respiração celular, que é a quebra da glicose para liberar energia. Então, percebam que o SSA ele juntou terminologias diferentes para explicar a fotossíntese. Então, por isso que não pode ser. E aí é o seguinte.
O candidato que acabou lendo com pressa a alternativa vai se confundir, né? Então, muitas vezes é importante a gente ter calma ao ler o enunciado. Me conta aqui embaixo nos comentários se isso aconteceu com você. E olha só, a letra E diz o seguinte: a transpiração das plantas aumenta a umidade do ar, realmente aumenta, né? Reagindo com gases do efeito estufa que se precipitam sobre o solo. Eu já vou marcar aqui o erro, porque ele diz o seguinte, ele diz, né, que a umidade do ar reage com os gases do efeito estufa que se precipitam pelo solo. Tá errado por quê? Primeiro que a transpiração é um fator importante que acontece nas árvores e é crucial para ajudar na manutenção do microclima. Então, a gente sabe que a umidade, a presença de água disperso no ar e tudo mais, é um fator importante para a manutenção do microclima, porque a gente estuda lá, né, em bioquímica, que a água é um dos principais componentes para fazer a manutenção de reações químicas, a água é um dos principais componentes para fazer a manutenção, né, da variação de temperatura, principalmente, né, corporalmente, para manter a homeostase, que é o que acontece com a gente, né, em transpiração. Quando a gente transpira, nós seres humanos, é uma tentativa de equilibrar a temperatura corporal, né, para manter uma homeostase, um equilíbrio corpóreo. Tudo bem? Então, voltando para cá, as funções importantes que a água realiza, uma das funções importantes é de ajudar nesse equilíbrio, não só se referindo a fisicamente, né, a nós seres humanos, mas basicamente no ecossistema como um todo, né? Então, ajuda a manter essa diferença, a umidade ajuda a manter essa variação de temperatura mais estável, tá? Então, a transpiração realmente é muito importante no ciclo da água, quando a gente estuda e tudo mais, mas não tem realmente uma relação direta com os gases do efeito estufa. Não tem. Não há uma reação química atmosférica que envolva, de fato, de forma significativa, uma relação entre a umidade liberada, né, pelas árvores, pela transpiração, e os gases do efeito estufa. Tranquilo? E que causa a precipitação deles, né? Principalmente que causa a precipitação a precipitação deles, né? Então, por isso que a alternativa E tá errada também, ok? E aqui só sobra a letra B, que ele fala o seguinte: plantas verdes, por meio da absorção de nutrientes, retiram nitrato do solo, diminuindo a emissão de óxido nitroso. Vamos lá. A gente sabe, sim, que as plantas, né, elas, no ciclo de nitrogênio e tudo mais, elas absorvem aí nitrato do solo, não é isso? E, de fato, acontece esse processo naturalmente e tudo mais, é muito importante. A gente sabe que para fazer também a manutenção de nutrientes, né, das plantas e tudo mais, e desse ciclo do nitrogênio. Só que o principal processo que gera o óxido nitroso, que a questão está me falando aqui, a gente sabe perfeitamente bem que é a degentrificação. A degentrificação, ela é feita por bactérias anaeróbicas, né? E a absorção de nitrato não é realmente a principal razão para o reflorestamento. Não é uma estratégia climática que é usada, entende? Porque ele me diz aqui que é basicamente o óxido nitroso, né? É a forma principal, então, de diminuir, né, o aquecimento global e justamente reforçar a questão do reflorestamento é a absorção do nitrato. Eu absorver o nitrato, que é um processo ali que envolve o ciclo do nitrogênio, é realmente a etapa crucial para ter um reflorestamento e para ter ali uma estabilidade das mudanças climáticas. Não, obviamente não. A gente tem uma absorção de nutrientes que é importante para as plantas, retira um nitrato do solo, é importante, certo? Só que não é isso que diminui a emissão de óxido nitroso, né? Outra coisa importante, que é essa emissão de óxido nitroso, a gente tem que lembrar que o que causa o aquecimento global não é
essa emissão de óxido nitroso, apesar de ser, né, um dos gases poluentes, mas é principal do componente do CO2. Então a letra B também está errada. Então a gente fica com a letra A como gabarito. Questão de nível fácil, achei tranquila, mas que muita gente poderia errar, né, de fato, se fosse responder depressa ou então tivesse ali algum nível de esquecimento do assunto, né, que poderia marcar a letra D. Mas, no geral, tranquila.